Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, amanhã e para todo sempre. É uma alegria estarmos em mais um ano, tendo a feliz oportunidade de participarmos deste seminário de Apometria e Estudos Espíritas de Pernambuco, o SAESP, promovido pela nossa casa, o Núcleo Espírita Persevere. Recepcionamos nesta manhã tantos amigos e irmãos de outras instituições que também aqui se apresentam com o propósito maior de estudar, aprofundar e juntos refletirmos, trocarmos experiências em torno do tema Apometria e Nova Era. Neste momento, estaremos dando início aos estudos sobre a ciência espírita e as bases da apometria. A proposta de trabalho é nós conseguirmos pegar determinados elementos da atuação prática da apometria e fundamentarmos à luz da doutrina dos espíritos, mas não tão simplesmente de acordo com a doutrina em seu caráter mais amplo, mas no recorte da especificidade associada à ciência espírita, buscando nos nossos irmãos, os autores clássicos da doutrina espírita, aonde nós poderíamos, então, identificar os lampejos iniciais daquilo que nós temos hoje como determinados mecanismos e técnicas utilizadas pela apometria. A ciência espírita. Que faz a moderna ciência espírita? Questiona o próprio Allan Kardec a si mesmo nas conclusões do Livro dos Espíritos. Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendram, para só deixar o que é real e positivo. Esse o seu papel. É a partir deste mote que nós estaremos trabalhando e analisando as estruturas da apometria, procurando desmistificar, retirar aquilo que seja tão simplesmente um caráter de superstição ou determinadas linguagens alegóricas, mas compreender a fundamentação realmente adequada em cada um dos pontos principais associados à prática apométrica. O Espiritismo, assim, por definição, é uma doutrina abrangente e evolutiva. Obrigado. Portanto, situação bem diversa das demais religiões, quase sempre eivadas de dogmas, práticas exteriores e obediência cega aos pontífices infalíveis. A doutrina dos Espíritos apresenta para cada um de nós o caráter libertário do conhecimento. Oferta a possibilidade de utilizarmos a força do raciocínio, unidos à nossa vontade, para transformar a realidade de nossas vidas e a de tantas e tantas outras criaturas, quando essas também se encontram com um coração aberto para receber esse fluxo de transformação. É a partir daí, então, que a possibilidade de termos eventos como este se torna um propósito cada vez mais necessário em nossa realidade espiritual, no novo tempo de transição planetária em que nós nos encontramos. A possibilidade, enfim, de sermos uma doutrina verdadeiramente abrangente e em evolução. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, nos diz Allan Kardec, e uma doutrina filosófica, sendo religião como consequência. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. E aqui nós precisamos reavivar determinados aspectos da nossa prática espírita.
É necessário, acima de tudo, nós compreendermos e não nos distanciarmos do caráter de religião que a nossa doutrina apresenta. A ideia de religação, a ideia de conexão maior com as forças superiores. Mas precisamos sempre ter em mente o chamado tríplice aspecto de nossa doutrina. Ela é ciência por excelência, ela é filosofia por excelência e é religião por consequência. Mas, infelizmente, ou felizmente em determinadas situações, nós terminamos nos afastando um pouco dos caracteres experimentais apresentados por Allan Kardec desde o início de sua trajetória na codificação de nossa doutrina. E precisamos evidenciar esta mesma dimensão, assim como nas associações apresentadas em nossas casas espíritas. Para o processo de evolução, nós temos a asa do campo emocional e a casa do campo do raciocínio para podermos seguir em frente. O amai-vos e instruí-vos também se faz necessário que nós tenhamos o tríplice aspecto com uma dimensão de reflexão em nosso cotidiano, não desmerecendo a ciência, não desmerecendo a filosofia, mas também não desmerecendo o caráter de religião. Allan Kardec, logo de início, o rotulou de ciência de observação, qualificação que nos autoriza a lançar mãos de artifícios experimentais, mesmo que sui generis, com o objetivo de devassar a realidade espiritual que nos cerca e nos interpenetra. Poderíamos tão simplesmente chamar ciência sem nenhum outro tipo de qualificação, como ciência espírita, nos termos que nós estamos trazendo. Mas a ciência espírita, ela parte de determinados postulados distintos da ciência clássica, ainda que busque fundamento nela e nas chamadas novas ciências, que têm se estabelecido e que serão trabalhadas durante também todo o dia de hoje, como mote do nosso seminário. Nesse caso que nós aqui estamos trabalhando, a ideia de observação e até mesmo artifícios experimentais nos autoriza a responsabilidade maior de observarmos com cada vez maior acuidade o nosso trabalho na casa espírita. Se nós costumamos dizer que temos certeza em matéria daquilo que a doutrina nos apresenta, nós também precisamos extrair essa certeza através do raciocínio qualificado e dos experimentos que devem sim ser estabelecidos nas instituições espíritas, respeitando todo o caráter de religiosidade e também todo o caráter de segurança mediúnica necessária ao bom transcorrer das atividades nas devidas instituições. É por isso que nós temos, das mais diversas formas de relação com os espíritos, associadas também à ciência, a transcomunicação instrumental, hoje em dia também mais conhecida, parte exatamente deste padrão de ideia, o caráter de observação, o caráter experimental da nossa doutrina espírita. A apometria, ela surge exatamente disso, do caráter evolutivo, do caráter de observação, do caráter experimental, a ideia apresentada desde o início pelo codificador Allan Kardec. Se utilizar do instrumental mediúnico e das propriedades do magnetismo humano, revela-nos a realidade da dimensão extrafísica e descortina, portanto, novos horizontes para a medicina integral. Nós, na ciência espírita, da doutrina espírita, temos a possibilidade de enxergar as patologias de forma completamente diversa daquelas que são observadas nos consultórios tradicionais de medicina. Temos a chance de conseguir tratar outras dimensões que verdadeiramente ali se encontram as causas das problemáticas e não simplesmente identificando determinada quantidade de sintomas para que daí então a alopatia venha a funcionar de forma, vamos dizer assim, mais pontual dentro do espectro que está sendo apresentado. Nós temos a chance, a possibilidade de verdadeiramente tratar, sem afastar uma dimensão nem outra, mas sempre em regime da chamada complementaridade. Por sua vez, então, a apometria
nada mais é do que um conjunto de técnicas magnéticas aplicadas sobre o médium afeito às tarefas desobsessivas, com a finalidade de induzir o sonambulismo artificial, de tal modo que ele possa interagir mais facilmente com os desencarnados, reconhecer os mentores, localizar os obsessores, vislumbrar as patologias complexas na própria tessitura perispirítica dos enfermos e identificar os pormenores das paisagens astrais. Nós fazemos tudo isso no trabalho de apometria. Não significa que o trabalho de apometria seja a grande saída ou a resolução de todos os problemas. Significa apenas mais um passo nas possibilidades de auxílio àqueles que mais precisam. Mais um passo nas ferramentas para que tenhamos a chance de trabalhar as situações mais complexas, as situações mais difíceis que se apresentam na vida de tantos e tantos encarnados, devido à atuação de si mesmos, devido à atuação de tantos e tantos outros irmãos que se encontram ainda afastados do conhecimento evangélico. Aqui nós temos técnicas de natureza magnética. Nós falaremos um pouco delas mais à frente, para que tenhamos a chance de observar o quanto o magnetismo influencia o trabalho cotidiano da apometria. Induzir o sonambulismo artificial, outra dimensão interessante, o chamado desdobramento induzido, tanto do paciente quanto de todo o corpo mediúnico que ali se encontra para a realização do trabalho. E aí nós temos então o chamado pulo do gato do trabalho de apometria. Enquanto nos trabalhos tradicionais de desobsessão, o médium se encontra em caráter de expansividade de sua estrutura perispiritual e os irmãos trazidos pela espiritualidade amiga ali são atendidos em regime de psicofonia. No trabalho de apometria, os irmãos do corpo mediúnico ali estabelecido estão todos desdobrados. E desdobrados estando, encontram-se no mesmo nível, na mesma dimensão dos nossos irmãos desencarnados. Se nós nos encontramos na mesma dimensão dos irmãos desencarnados neste exato momento, temos maior possibilidade de interagir com eles, temos uma maior possibilidade de identificá-los, e identificá-los em suas mais variadas matizes, tanto os irmãos de natureza elevada, quanto os irmãos que se encontram, como nós costumamos dizer, mais uma vez, ainda afastados do conhecimento evangélico, o que favorece uma melhor possibilidade de auxílio àqueles que se encontram em um estágio de dor complexa, em um estágio de obsessão mais profunda. Allan Kardec não especifica o que deve ou não deve ser considerado espiritismo, pois a complexidade científica da doutrina e a multiplicidade de tarefas enobrecidas agregadas ao seu contexto, de acordo com a lei do progresso, ampliam-se constantemente. Contudo, um pormenor permanece soberano: o aspecto ético das citadas atividades. Todo o trabalho científico também deve ser regido pelas dimensões da ética. Nossos irmãos pesquisadores têm sempre que submeter as suas propostas, seus projetos de pesquisa aos chamados conselho de ética, para que após ser aprovado tenha a possibilidade, enfim, de dar prosseguimento àquelas atividades. A ética maior dentro da doutrina espírita vai ser trabalhada logo em seguida, está pautada exatamente como o norte, o real roteiro daquilo que nos identifica como espíritas, daquilo que verdadeiramente identifica a atividade espírita como atividade espírita. Por se tratar de ciência da observação, o espiritismo se vale de métodos e de técnicas experimentais próprias, que variam de acordo com as pretensões e objetivos a serem alcançados pelos pesquisadores.
Tais métodos e técnicas não podem estar afastados do componente filosófico-moral da doutrina espírita, ou seja, as soberanas diretrizes evangélicas. Aí está o norte real de todas as nossas atividades e que dá a característica específica que tenhamos a chance de dizer isto é ou isto não é uma atividade espírita. Estarmos sobre a égide das soberanas diretrizes evangélicas. Neste ponto específico, nós consideramos métodos e técnicas experimentais todas as naturezas de atividades desenvolvidas em nossas casas espíritas, em especial aquelas associadas ao campo da mediunidade. Se nós formos levar um pouquinho atrás os pensamentos, as nossas reflexões em torno dos principais trabalhos em natureza mediúnica em nossas casas espíritas, em nossas instituições, perceberemos pesquisas científicas de ponta à época do século XVIII, que hoje se tornam atividades corriqueiras na nossa atividade espírita, como o chamado passe magnético. Todos nós, quando desenvolvemos as atividades do passe magnético, sabemos a padronização, cada movimento, e sabemos o porquê da necessidade de cada movimento, mas para chegarmos àquele tipo de identificação, um método, uma técnica ali apresentada, todo um campo de experimentação precisou ser desenvolvido para que, enfim, tivéssemos a ferramenta fantástica do passe que socorre a tantas e tantas criaturas, incluindo nós mesmos, quando de alguma forma chegamos, um tanto quanto descompensados em nossas relações cotidianas, em tantas e tantas casas espíritas. Assim é que se desenvolve a doutrina, assim é que se evolui o método, a técnica, através da experimentação segura. Vejam, uma experimentação segura, sobre o amparo dos espíritos superiores, com uma orientação adequada e, acima de tudo, regida pela ética maior, as soberanas diretrizes evangélicas. O exercício disciplinado da mediunidade, a transmissão de bioenergia através das mãos, as preces e irradiações à distância, a água magnetizada e a aplicação das técnicas apométricas, por exemplo, devem ser entendidos na conta de atividades espíritas, quase